Estou aqui para ensinar para vocês aí, pessoal, mais uma função dentro do Excel aí 2007. E essa função, a função de hoje vai ser aí criar um botão para ir para outra plan na planilha e retornar para a plan original. Então vamos à aula, pessoal. Para nós inserirmos aí um botão, nós precisamos aí efetuar e fazer uma macro, tá? Em outra aula aí já expliquei aí como está realizando uma macro e para que serve a execução de uma macro, mas vamos à aula aí. Vamos à exibição. A partir do momento que clicamos em exibição, já no canto superior direito aparece a opção macros. Clicamos em macros e gravar macro. Tá? Abrirá essa tela, colocamos aí um nome, tá? Vou colocar meu nome. Ok. E já está gravando essa macro. Tá? Então a gente precisa inserir um botão para ir para outra planilha ou para outra plan dentro da mesma planilha. Para isso, vamos inserir o que? Vamos inserir um botão. Tá? Vamos criar um botão. E já que ele está gravando, a gente vai para plan 2. Tá? Onde eu já coloquei alguns códigos aí que seriam da outra aula que eu ensinei de ProcCV. E retornando para plan 1 novamente. Venho em macros, parar a gravação. Então eu já tenho a minha macro do botão, tá? Eu venho em macro novamente, exibir macros. Tenho já a minha macro com o meu nome e executo. A partir do momento que eu executei essa macro, ele foi e retornou para plan 1. Mas eu preciso criar uma macro aí para ir para plan 2 e ficar estabelecida no plan 2, não ir e retornar. Então o que eu faço? Tá, venho em macro novamente, exibo as minhas macros que eu tenho e venho aqui, eu vou excluir essas macros aqui, né, que eu já criei. Clico na primeira e excluo. Clico na segunda e excluo também essa macro, né? Beleza? Eu excluí as duas macros. Então eu quero criar uma nova macro, tá? Venho em macro, em gravar macro. Vou deixar ali com macro 2 mesmo, tá? Ok. Aí venho aqui e jogo na plan 2 e paro a macro. Venho em macro novamente e paro a gravação. Beleza, tá? Essa macro está criada. Para eu saber que essa macro está ok, tá? Ela está executando, eu venho em macro, eu venho em plan 1, venho em macro, venho exibir macros. Então eu salvei em macro 2, que está aqui, e executo. Ele foi para plan 2, né? Que foi a macro que eu criei. Então eu quero criar um botão para isso. Venho na plan 1 novamente, venho em inserir, aí eu insiro um botão de direção em formas, vou criar um botão de flecha aqui como indicativo de que está indo para outra plan, tá? Clico com o botão direito do mouse, insiro edito texto aqui, né? Vou editar texto, então coloco o plan 2, que é o destino dela. Clico na imagem novamente,
clico com o botão direito, venho em atribuir macro e atribuo a macro que eu criei, que foi macro 2. Ok. Certo? Clicando no botão, eu já tenho a macro. Tá? Beleza, eu já tenho uma macro para plan 2. Então, sucessivamente, eu tenho que fazer essa macro de retorno para plan 1. Então, eu vou gravar uma nova macro. Exibição. Macros. Gravar macro. Ele cria uma macro sequência, macro 3. Ok. Ele já está gravando essa macro. Volto para plan 1 e paro a macro. Parar a gravação. A partir do momento que eu parei a gravação, volto na plan 2, macro novamente, exibir macro, venho na macro 3 e executo a macro. O que ele fez? Ele retornou para plan 1. Venho na plan 2, onde eu quero criar um botão para execução, inserir, venho novamente em formas, crio agora uma flecha para o outro lado, indicativo que eu quero mudar para plan 1, clico novamente nela com o botão direito do mouse em editar texto e escrevo lá plan 1, tá? Vou colocar maiúsculo lá, né? Vai ficar padrão. Plan, certo? Vou atribuir essa macro a esse botão, clico novamente em cima do botão, clico com o direito do mouse, atribuir macro. Então nós temos lá a macro 3. Ok. Eu já tenho os dois retornos. De plan 1 e para plan 2. Eu tenho já os dois botões indicativos. Esses botões eu posso usar aí para direcionamento para planilhas inconjuntas, da forma que eu executei aqui. Beleza, pessoal? Está feito a macro aí, criação de botões e direcionamento de planilhas. Um abraço a todos, pessoal.